Você esqueceu quem você é. E esse vídeo é outra dica, não é a verdade completa. E para eu conseguir repassar essa dica, vou utilizar esse diagrama, que é uma conceituação do eu. O topo são estados transcendentais. O meio é o ego, defesas. Abaixo, você vai ter impulsos, você vai ter vazio, surtos. Nas laterais, você vai ter a sua sombra e suas emoções cruas. Eu vou citar nesse vídeo muitas coisas, desde ciclos menstruais, essa vozinha que fica na nossa cabeça e muitas outras coisas. Esse vídeo também é um save point, ou seja, daqui a um tempo, sei lá, daqui a uns meses, revisite esse vídeo que você vai pegar novos insights. O vazio é o ponto mais profundo. A falta de sentido. É como se a vida tivesse perdido o rumo. Ah, a vida não tem sentido. No cérebro, é como se a dopamina, que é o que faz a gente ter ânimo para fazer as coisas, tivesse em falta. É como se a motivação tivesse deixado a gente na mão. Psicologicamente, é como se o motor oculto que faz a gente tomar as ações tivesse com defeito. A dor do vazio leva o ego a criar narrativas, a querer buscar prazer ou se agarrar a qualquer coisa que prometa dar um sentido. Se você não enfrenta o vazio, você vai cair em desespero, vícios, compulsões ou até numa busca cega por religião e espiritualidade. Inconsciente desesperado por Deus. É a ânsia inconsciente por algo maior. E tapar esse vazio com transcendência pode ser tanto algo saudável, movimento espiritual autêntico, quanto algo patológico, que é o fanatismo ou fuga da realidade. Sentimento de paixão romântica é uma anestesia temporária para esse vazio que tanto dói por dentro. E aí você tá com a pessoa, né, que faz o seu cérebro liberar dopamina e ocitocina. Episódios de mania ou surto maníaco. É uma onda alta de energia, acompanhado de euforia, uma fala rápida e sem pausas. Pode até parecer um gênio, mas é instável e pode colapsar a qualquer momento. Delírio de grandeza. Se sente especial ou se sente até mesmo divino só para poder não enfrentar a sensação que é ser insignificante. Pêndulo do desejo. Eu quero isso, sinto dor. Eu tenho isso, eu tenho tédio. Enfim, pêndulo do desejo, pêndulo de Schopenhauer, esteira hedônica, não importa a nomenclatura. O que importa é que isso é o que prende o ego. É o ciclo que prende o ego e te afasta do seu verdadeiro eu. Então, você deseja algo e você sofre porque você não tem esse algo. Aí você vai atrás e quando você consegue esse algo, você fica entediado e vai atrás de outro desejo. É só quando você suporta o vazio, sem ficar tentando preencher ele de qualquer maneira, de toda forma, é que você abre espaço para algo mais profundo e significativo. Isso mostra que o primeiro contato humano é caótico e instável, cheio de vazio, de desejo, de ilusão e de queda. Eu, sombra. É aquela parte que a gente guarda nossos traumas, nossas vergonhas, nossas inseguranças, nossos desejos reprimidos. Não é uma maldade pura, é uma energia que não é integrada. E como Yang dizia,
O que você resiste, persiste. Essas forças, se ignoradas, elas sabotam o ego, silenciosamente. Trauma da sétima série. É um número simbólico, equivale a 12, 13 anos de idade, quando a amígdala, emoções, é hiperreativa e o córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação, ainda é bem imaturo, ou seja, tudo dói muito. Opiniões de colegas e de outras pessoas têm um peso enorme. Logo, bullying, rejeição e exclusão criam marcas profundas na identidade da pessoa. Porque o senso do eu, o eu self, ele ainda não está formado 100%. É onde surge aquela vozinha, eu sou ridículo, ninguém gosta de mim. Voz internalizada do pai crítico. Refere-se a pais, cuidadores ou autoridades que colocam limites. E se esses limites forem feitos de maneira rude, sarcástica ou com rejeição, essa voz externa, ela se introjeta na cabeça da criança, onde mesmo quando chega na fase adulta, nem precisa ficar alguém gritando com ela. A própria mente já faz isso, que impede você de experimentar, errar ou ousar, onde o ego ele se concentra 100% em ficar ocupado, se justificando, se defendendo. Dismorfia corporal pode ser tanto por fatores biológicos quanto sociais. Pode ser por predisposições genéticas e anormalidades cerebrais, com níveis anormais na substância química cerebral. O cérebro se comporta de outra forma. No ambiente, seria através de abusos, bullying, negligência, pressão social do corpo perfeito. Afinal, você é muito magro, você é muito gordo, você é muito branco, você é muito preto. Você é muito baixo, você é muito alto, você parece velho, você não parece uma mulher de verdade. E tudo isso forma o núcleo da sombra, que não some sozinha. Ela fica influenciando por baixo, sem nem ser percebida. E se ela não for integrada, ela acaba vazando e se infiltrando no ego, como inseguranças, compulsões, autocríticas e surtos emocionais. Ego é o gerente da nossa mente. É o ego que conecta tudo. Ele conecta a sombra com nossos traumas e desejos, conecta também nossos instintos mais básicos e também conecta as nossas aspirações mais elevadas. O ego também cria nossa identidade. Ou seja, a sua identidade, aquilo que você acha que você é fruto do ego. Ele também que planeja as coisas e ajuda a gente a navegar em ambientes sociais. O problema é quando o ego fica rígido. Ele se torna uma fortaleza defensiva, se agarrando na história que a gente contou para nós mesmos. Tagarelice mental ou estimulação com palavras presas na cabeça. O sintoma mais visível do ego em turbulência. Pensamentos que não param. Tagarelice mental e frases que grudam na cabeça e ficam se repetindo em loop. Neurobiologicamente, é a DMN hiperativa, ruminando sem parar. Mecanismo de defesa. Ferramentas do ego para bloquear o material da sombra, sendo algum deles repressão, reprimir o que sente, esconder. Projeção, tipo, você sente inveja e para não admitir isso, o ego faz você achar que as outras pessoas estão com inveja de você. Racionalização. Em vez de admitir algum erro, alguma dor,
O ego tira uma lógica do rabo e diz: ah, isso aí nem é importante para mim, eu nem me importo tanto assim. Ou então, ah, isso aí não é culpa minha, não, isso aí é culpa do sistema que eu estou inserido, a culpa é do sistema. Eu estou de boa. Entre outros mecanismos que mantêm as coisas funcionando. Mas se eles não forem usados de uma maneira flexível, eles podem acabar distorcendo os fatos, o que gera mais sofrimento. Vaidade e luxúria. Maneiras que o ego encontrou de se sentir valioso. Ele corre atrás de status, beleza ou sexo. São energias naturais, mas quando são usados para virar uma muleta para poder tapar buracos, o vazio se transforma em compulsão. Raiva, medo, amargura. São emoções cruas que surgem tanto da sombra, com desejos reprimidos e traumas, quanto na base, que é o instinto. No cérebro, surge em circuitos da amígdala, que disparam reações rápidas. Medo, instinto de se proteger, de ficar em alerta para poder sobreviver. Raiva é a energia bruta para agir. Enfrentar, lutar, atacar. A amargura surge quando feridas não cicatrizam, virando ressentimento que gruda e pesa. Impulso para provar um ponto ou provar algo. Quando o ego fica na defensiva, ele se perde. Briga para ter razão a qualquer custo, perdendo a imagem social, a credibilidade. Quanto mais o ego tenta se afirmar, mais ridículo, mais imbecil ele acaba soando. Lembrando, sem regulação, a energia emocional invade o ego, bloqueando o acesso ao topo. Imbecil, quem vive em função do ego. Questões hormonais e deficiência de vitamina. São um desequilíbrio que acontece nos hormônios, como no estrogênio, na progesterona, na testosterona, no cortisol, na tireoide. E deficiência de vitamina são a falta de vitaminas, de nutrientes essenciais, tipo o ferro, o B12, a vitamina D, o magnésio. Hormônios sexuais, eles mexem com a serotonina, com a dopamina, com o GABA, que altera a forma como a gente lida com o estresse, com desejos sexuais e até mesmo com nossa memória. Deficiências nutricionais podem parecer problemas emocionais, mas têm raízes físicas. Tipo, a falta de ferro faz você ficar cansado, irritado. Pouca B12 pode causar confusão mental ou tristeza. Período de ovulação do ciclo menstrual, volta do 14º dia em que o óvulo é liberado. Aumenta o estrogênio, que turbina o humor, a energia, a libido e até a capacidade de pensar. Muitas pessoas se sentem mais sociáveis, mais confiantes, com uma vibe de bem-estar. Ou seja, não é só o trauma que muda a forma como a gente vê o mundo. A própria química do corpo já bagunça o nosso jeito de ser o eu. Fase lútea. Depois da ovulação até a menstruação, do dia 15º até o 28º, o corpo diminui o estrogênio e aumenta a progesterona. A pessoa se sente mais irritada, mais sensível, mais cansada e até mesmo triste. Em alguns casos, isso pode virar uma TPM ou então uma TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Ou seja, um dia você quer abraçar o universo e na fase lútea você quer esmurrar, ou então você fica com desânimo de viver essa vida. E não é porque você regrediu espiritualmente. Não, é só o corpo mudando.
o cenário químico. Fome. A glicose do sangue cai. Hipoglicemia. O cérebro, ele sente falta da energia, principalmente no córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e paciência. Ou seja, mais impaciência, irritação e pensamentos que ficam rodando a cabeça. Emoções não processadas. Sim, eu esqueci de colocar aqui, mas não tem problema não. Sentimentos que você sentiu, mas você não expressou, não enfrentou e nem entendeu. Tipo aquela raiva que você deixou guardada, ou então aquele luto que você evitou, em vez de vivenciar o luto. Elas viram um ruído constante na mente, causando tensão no corpo, o que leva você a se distrair, a você querer anestesiar isso através de substância, de comidas ou outras distrações. Neuropsicologicamente, mantém a amígdala, o centro emocional, e o eixo HPA, que regula o cortisol, em alerta, o que drena a energia, que aumenta a ruminação de pensamentos e diminui a flexibilidade do cérebro. Estimulantes. Café, energético, anfetamina, eles aumentam a dopamina e a noradrenalina, que dão um gás temporário no seu foco e na sua motivação. O problema depois é o crash, a irritação, a ansiedade e a dependência psicológica. Álcool. O álcool, ele aumenta o GABA, o que faz o cérebro ficar mais relaxado, e ele reduz o glutamato, ou seja, ele diminui a excitação. Com álcool, você tem um relaxamento, você também tem um sono ruim, você tem ansiedade na ressaca e o impulso sem filtro. Nicotina. Ativa receptores da acetilcolina, o que traz foco e uma sensação de calma, mesmo sendo um estimulante. O que gera aquele ciclo. É um alívio curto e depois tem a sensação de querer usar de novo. Tá, resumindo. Quando equilibrado, a mente ela abre um espaço para uma clareza. E com essa clareza você consegue acessar o seu eu superior. Quando tão bagunçada, ela cria ruídos e oscilações que bloqueiam o caminho para uma experiência mais integrada e consciente. Eu superior é um estado em que você se aceita de verdade e sente amor por tudo e por todos e age com compaixão. Psicologicamente, é quando seus valores e o seu propósito estão no comando. Você é guiado por eles, não pelo medo. A DMN é reduzida e aumentada a conectividade entre as redes pré-frontais e límbicas. Não dualidade é um estado transcendental. O sujeito e o objeto não parecem estar separados. A barreira entre eu e o mundo some. Aqui tudo é um. Quem medita profundamente ou entra em alguns estados de consciência alterado descobre isso. Isso aqui é o ápice, é o ponto alto da consciência. Sobre a não dualidade ser o ponto mais alto da consciência, é porque tem que existir um ponto mais baixo da consciência. E eu já fiz um vídeo de 38 minutos explorando desde o lado mais baixo até o lado mais alto, do qual está presente também a não dualidade no finalzinho do vídeo, porque a não dualidade é o ápice da consciência. Quando você solta essa divisão do objeto e você. Você percebe que você é o objeto, você percebe que você não é só um objeto, mas você é tudo. Você é a televisão que está aqui, você é eu, você é esse celular, esse computador, esse negócio que você está assistindo, você é sua chinela, enfim, você é as nuvens, e você também é um assassino. Por isso que não existe o bem ou o mal, o positivo e o negativo, o ruim e o bom. Só existe uma, só existe você em essência,
que a sua consciência. Enfim, se você quiser adentrar nisso, né, você pode acessar o meu vídeo. Gênio. A sociedade chama de gênio o que muitas vezes é só um insight que veio dessa bordinha da consciência. Mas cuidado, ter esses lampejos não significa que a pessoa ela está mentalmente saudável, que ela está em suas faculdades mentais. Pode ser só uma faísca, não a chama constante. Sem falar na pequena linha que separa os loucos dos sábios. E sim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Explosões repentinas de sabedoria. Momentos que tudo parece fazer sentido de repente. Uma frase, uma imagem ou às vezes uma intuição inteira aparece na sua mente. Não porque você pensou. É mais tipo como se você tivesse lembrado, é tipo, ah, tá. De maneira psicológica, é a razão perfeita da emoção e da razão. Neurocientificamente falando, é quando ocorre uma baixa na DMN, ou seja, ela baixa, e o aumento na conectividade entre o córtex associativo e o sistema límbico. Integração, emoção e cognição. Acontece em estados de flow, de meditação, sonhos lúcidos, uso de psicodélicos ou momentos de quietude após uma crise. Ou seja, os insights não vêm de um raciocínio linear, mas de uma mente limpa o bastante para que o que já estava lá se organize e apareça. Euforia divina, êxtase, unidade e amor transcendental. O mundo parece um lugar sagrado. Tudo é perfeito e interconectado. Pode surgir psicologicamente após períodos de sofrimento, medo e libertação emocional intensa, como se a mente fosse lavada. O oposto de anedonia. Transbordamento de vitalidade. Neurobiologicamente, envolve ocitocina, serotonina, dopamina e uma hipoatividade da ADMN. Aumento da conectividade entre redes protoparietais, o que gera uma sensação de dissolução do eu e a conexão com o todo. Aviso importante, só salientando mesmo que essa euforia ela é qualitativamente diferente da euforia na fase maníaca. A maníaca ela é tensa, impulsiva e egocêntrica. É tipo, eu sou a escolhida. Ou seja, a maníaca ela é barulhenta. A divina ela é calma, tranquila, expansiva e desinteressada. Não é que eu sou Deus, é que tudo é Deus. Essa é a diferença. A maníaca, ela é raivosa, ela grita, é agitada. A divina é calma, tranquila, relaxa. Amor por todas as entidades vivas. Amor incondicional, sem objetivos específicos. Aqui, a compaixão é quase física. Pode vir acompanhado de lágrimas, de risos, de um calor no peito ou de uma sensação de dissolução das fronteiras. É o ponto que a empatia ela se expande além da identificação pessoal. Em termos budistas, meta, bondade, amor. Neurocientificamente, é a ativação do córtex pré-frontal medial, da ínsula e pré-cúneus, rede ligada à empatia e teoria da mente, liberação de ocitocina e aumento na coerência cardíaca. Sistema parasimpático equilibrado. Isso representa o estado em que o eu não vê mais a separação entre o eu e o outro. E aí só sobra o amor. Amor próprio. Sensação de aceitação própria profunda.
não é uma autoafirmação forçada, é uma quietude interna que diz: eu posso existir assim, desse jeitinho. Ocorre quando o ego ele deixa de lutar com a sombra. Nesse estado, a pessoa percebe que até as suas partes feias, elas são humanas e dignas de cuidado. Neurobiologicamente falando, é uma menor ativação da amígdala, menos medo e culpa, maior ativação em áreas de autorreferência, compassivas, pré-frontal, ventromedial e cíngulo anterior. Só deixando claro que é diferente de narcisismo. Narcisista, ele quer provar o valor. O amor próprio simplesmente reconhece o valor. Essa é a forma mais acessível e estável que o eu superior encontrou para se interconectar com nós. É um portal constante, mesmo quando não há euforia. Eu vou explicar rapidinho a conexão entre cada um, certo? Explosão de sabedoria traz mais clareza mental. Euforia divina, clareza emocional e espiritual. Amor por tudo, clareza relacional e compassiva. Amor próprio, clareza intrapessoal e integração da sombra. Eles são como janelas que se abrem quando o ruído fisiológico e emocional é mínimo. Alguns afirmam que esses estados transcendentais eles são transitórios. Então, o objetivo não é ficar aqui sempre, mas sim diminuir o intervalo, diminuir o tempo de resistência na clareza. Vou te falar um negócio aqui. Será que tem realmente como ficar nesse estado para sempre? A resposta aparece individualmente mesmo, porque o caminho é individual, a salvação é individual. E a sua jornada, até hoje, que te levou até assistir esse vídeo e tal, o que que ela diz? Ela acha que não é possível acessar esses estados de transcendência? Ou é possível você acessar, mas não 100%? Você acessa e volta, vai, vai. Ou tem como você acessar isso para sempre e se iluminar? O que é que você diz? Se você gostou dessa viagem de desvendar o eu, que deu muito trabalho. Sério, deu muito trabalho. Já tá de noite já, ó. Comecei gravando de manhã. Considere me apoiar. Compartilha meu conteúdo para as outras pessoas. Sério, eu ia agradecer muito. Eu sou essa Yoko e o vídeo acabou aqui. É isso. O que é que você vai fazer com essa informação? Eu não sei. Porque esse vídeo aqui não é uma verdade. Esse vídeo aqui é uma dica.